dia a todos. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui, né, junto com grandes especialistas nessa sociedade que é tão importante, para falar sobre as repercussões musculoesqueléticas e funcionais na enxaqueca. Eu tenho também que admitir que vou apresentar basicamente os dados do meu grupo de pesquisa dentro dessa temática, né, que tenta estudar ou entender e compartilhar o papel do sistema crânio-cervical, né, no conjunto desses sinais e sintomas que o paciente com enxaqueca apresenta. O que nós sabemos é que esse sistema crânio-cervical tem uma interação que a gente chama de funcional e biomecânica. O fisioterapeuta entende bem isso, né? Então, na medida em que eu altero a posição da minha cabeça, eu altero a relação estrutural que fazem ou as minhas vértebras cervicais, ou o próprio posicionamento da minha mandíbula, né? E isso traz uma repercussão no sistema, mudando a relação desses músculos, até mesmo a postura, né, das estruturas, e trazendo aí uma série de repercussões. Essa interação, como o Elcio já mostrou, ela é também neurofisiológica. Então, nós sabemos que as aferências nociceptivas que partem ou da face ou da coluna cervical superior, elas confluem numa área, né, que é o núcleo trigêmino cervical, que, por sua vez, também recebe as informações nociceptivas, por exemplo, dos vasos da meninge. Então, a associação dessas manifestações, elas têm aí uma justificativa, né, uma explicação neurofisiológica bastante conhecida e robusta. Por isso, a interação entre elas ser tão comum. No entanto, quando a gente pensa em disfunção cervical na migrânia, algumas pessoas até hoje não acreditam, assim, de verdade nesse componente, e uma revisão publicada na Cephalalgia em 2008, portanto, pouco mais de 10 anos, mostram que realmente não existia evidência para confirmar essa relação. Os estudos eram poucos, com falhas metodológicas, né? E que aí eu precisava, de verdade, do bloqueio, já que eu não conseguia, com testes, dizer se esse paciente tinha ou não tinha uma disfunção cervical. Passados menos de 10 anos, né, as evidências então surgem de forma robusta, eu diria inequívocas, né? Essa é a última revisão publicada pelo nosso grupo, mas o grupo da professora Kerstin, da Alemanha, já publicou vários trabalhos mostrando então como o paciente que tem migrânia, ele se distingue do paciente sem enxaqueca, desculpa, vou usar enxaqueca o termo, né? Sem enxaqueca, por conta dessas disfunções cervicais, que são conhecidas e estabelecidas. Nesse artigo, então, nós procuramos mostrar quais são essas disfunções, ao mesmo tempo que nós trazemos os mecanismos delas, e é isso que eu vou falar um pouco com vocês nessa aula. Nós tivemos a curiosidade de dividir os pacientes migranosos, né, enxaquecosos, com e sem relato de dor no pescoço, porque muitas vezes nós recebíamos essa crítica, né, dizer, mas esse paciente tem dor no pescoço. Então, nós juntamos um grupo único e fomos estudar uma série de parâmetros. Um parâmetro que a gente estudou foi o MIDAS, o impacto da enxaqueca. E o que os dados mostraram é que, independente do paciente relatar ou não dor cervical, o impacto na cefaleia é o mesmo. No entanto, quando a gente avalia a presença da alodínia, não apenas a presença, mas a severidade, os dados mostraram que o relato de dor no pescoço no paciente com enxaqueca aumenta muito a associação ao risco de ter alodínia e de desenvolver formas mais graves de alodínia. Portanto, aí ajudando a explicar um pouco esse processo da dor no pescoço com a cronificação da enxaqueca. Existe um teste conhecido como Flexion Rotation Test, ele acaba sendo um teste diagnóstico que muitos acabam usando na cefaleia cervicogênica. Mas o que os nossos dados mostraram, que migranosos que relatam dor no pescoço apresentam uma prevalência muito alta desse teste. E, portanto, né, na regressão que a gente pôde observar, uma associação maior ao risco de apresentar um bloqueio cervical superior. A gente viu aí a aula do Elcio mostrando como o paciente crônico tem essa dor na região posterior. E não é só uma dor localizada, né? O que os nossos dados mostram é que há um bloqueio cervical alto nessa região.
Quando eu avalio o desempenho ou a performance desses músculos pelo crânio cervical flexion test, então eu tenho aqui os pacientes com e sem dor no pescoço. A gente nota, né, eu espero um desempenho bom nos últimos graus mais altos de pressão, mas o paciente que tem dor no pescoço não consegue atingir esses níveis de normalidade. Mostrando, então, para nós quanto a dor no pescoço atrapalha, né, e prejudica a performance. Portanto, né, a piora da disfunção está associada com o relato de dor. Essa piora da disfunção faz com que aumente a alodínia, aumente a severidade da alodínia, e diferente do que a gente podia imaginar, isso não está relacionado com o impacto da enxaqueca. Ter ou não ter dor no pescoço não aumenta o impacto da doença, que por si só já é grande. Mas eu queria destacar um aspecto. Mesmo naqueles pacientes enxaquecosos que não relataram nenhuma queixa no pescoço, ao realizar esses exames, que eu mostrei alguns para vocês aqui, 40% apresentam disfunção. Então, isso é significativo para nós. Quando a gente sai do pescoço e vamos olhar para a face, aqui nós estratificamos um grupo de migranosos pela ausência ou presença de DTM, né? E a gente avaliou a alodínia de uma forma objetiva, isso tudo são dados de limiar térmico, trigeminais ou extratrigeminais. O que os dados mostraram para nós? Que o fato do enxaquecoso ter outra doença músculo-esquelética ou do sistema periférico, né, associado, faz com que eu acrescente um componente a mais na sensibilização desse paciente, seja por dados objetivos, aqui eu estou falando de limiar térmico, ou seja por percepção do paciente. Esse é o ESC-12, um questionário de alodínia desenvolvido pelo professor Lipton, né, professor Bigal, mostrando que tanto no score total quanto nas várias dimensões do questionário, essa alodínia é maior. Portanto, ter DTM, a gente vai escutar isso também hoje, ou sinais de DTM, adiciona sensibilização, assim como a dor no pescoço. Então, esses quadros podem predispor a sensibilização e contribuir para a cronificação. No entanto, quando a gente pensa em cronificação, o interesse nosso era ver, e o número de crises? Será que eu tenho muito mais crise, a condição piora? O que a gente percebeu que, do ponto de vista de sensibilidade, ou dos músculos da mastigação ou mesmo cervical, tanto a enxaqueca episódica como crônica vão apresentar esse grau de sensibilidade. Quando eu vou lá e faço essa análise de sensibilidade, especificamente nos músculos cervicais ou nas regiões cervicais, né? Veja aqui, suboccipitais, elevador da escápula, essa diferença também é significativa. No entanto, veja aqui que eu tenho 169 migranoses. Quando eu estratifico esses migranoses em episódicos e crônicos, os dados mostraram para nós, esse é um trabalho clássico do grupo, né, de 2014, mostrando que a incapacidade cervical é significativamente diferente entre migranosos, dependendo do número de crises. Migranosos crônicos têm muito mais incapacidade, né? E quando eu faço essa análise de associação ao risco de apresentar essa incapacidade, ela é muito maior para os pacientes migranosos crônicos. Aumenta muito o risco de apresentar uma incapacidade cervical, especialmente severa. O episódico também apresenta, né? Mas isso é diferente. Quando eu quero mexer o pescoço e ver se isso teve uma repercussão, os dados mostram da mesma forma. A migrânia aqui transformada é o nome da enxaqueca crônica, né, da migrânia crônica, mostrando para nós que a restrição de movimentos básicos, né, da coluna, ela também se manifesta em relação, significativamente diferente em relação ao grupo controle. Vejam que ter só migrânia pode ser que tenha uma alteração, mas se o paciente tem muitas crises, isso é mais significativo. Nós refizemos esse trabalho olhando não apenas a amplitude cervical como um todo, mas olhando aqui, olha, para o Flexion Rotation Test, que é um teste que mede a amplitude cervical superior. O paciente que tem enxaqueca, ele não só é diferente do controle, como a gente já podia supor, mas esse teste é um teste que discriminou episódicos de crônicos, mostrando para nós o quanto o bloco cervical superior e as estratégias de avaliação e tratamento nessa região podem, né, ser importantes de ser verificadas no paciente com enxaqueca.
Mas será que esse paciente, então, tem fraqueza? Nós fomos medir, né? Então, a gente mediu força de flexão, extensão e rotação lateral. Os dados mostram para nós que também o crônico tem fraqueza de extensores e ele gasta mais tempo para atingir o pico. Então, percebam que um maior número de crises passa a ter repercussões musculoesqueléticas importantes, mas não na resistência do músculo. Nós testamos aí a resistência, tanto extensora quanto flexora. O que a gente observou é que há uma diferença, sim, significativa. O paciente que tem enxaqueca não suporta manter a contração, e isso tem implicações importantes, né, no trabalho, laborais, no dia a dia desse paciente. Ele tem um endurance menor. Né? Aí, olhando aquele crânio cervical flexion test e avaliando do ponto de vista de resposta eletromiográfica, os dados sugerem para nós, veja, aqui eu estou olhando flexores e extensores. Apesar da diferença, esse é o crônico e o episódico. Apesar da diferença, ela não é estatisticamente importante ou diferente, né, nos flexores. Mas vejam o que acontece no trapézio e no esplênio, músculos extensores. Esse é um teste de flexão, e eu estou analisando aqui a amplitude do músculo. Isso é maior nos pacientes que têm enxaqueca crônica, sugerindo para nós uma incoordenação desses músculos, algo que precisa ser avaliado e restabelecido. Né? Portanto, tanto a incapacidade cervical quanto a amplitude de movimento, a movimentação cervical alta, a produção da força, a maior sensibilidade, a performance desses músculos é alterada nos pacientes que têm enxaqueca. Por isso, então, a gente recomenda, assim, tão enfaticamente, né, que a disfunção cervical seja avaliada nesse paciente. Né? Como? Pela incapacidade, pela amplitude, pelo limiar de sensibilização, pela postura, nós não vamos falar disso hoje, mas pela performance desses músculos, porque tanto a dor na face quanto no pescoço pode ser fator desencadeante e perpetuante. No entanto, não são só as alterações musculoesqueléticas que têm esse impacto tão grande. Muitas vezes, a maior queixa do paciente vai ser a tontura e o desequilíbrio. Né? Então, é o combo do migranoso, como o Elcio disse. Né? Então, nós sabemos, na literatura, de evidências assim robustas, mostrando que a migrânia está, sim, associada às mudanças desse desempenho, seja no equilíbrio estático, seja na marcha, para sentar ou levantar, subir descer um degrau. Quer dizer, então, pacientes que têm enxaqueca têm alterações disso, mas eles são jovens. Então, eu vou trazer os dados, então, dos nossos trabalhos, mostrando que aumenta em 6 vezes a chance de apresentar tontura. E aí nós estratificamos e avaliamos não só o paciente com enxaqueca, mas o enxaqueca com aura. Começamos a fazer análise dos subtipos. E aí nós começamos a perceber que não apenas o migranoso, mas o migranoso com aura, que é aqui o grupo do meio, ele tem, essa é uma análise na plataforma de força, de olhos fechados e com espuma e sem espuma, ele é diferente do controle e diferente do migranoso sem aura. Muitas vezes o migranoso sem aura se equipara sim ao indivíduo controle, mas não o paciente que tem aura. Então, alterando esse dado, é um dado da área de oscilação, né? Mas quando eu faço uma análise do Time Up and Go, que é um teste usado muito em gerontologia, que mede mobilidade e capacidade funcional, a migrânia, de forma geral, independente da aura, apresenta essa diferença em relação ao indivíduo controle. Portanto, uma luz se acendeu e diz, uai, esse paciente, então, oscila. Ele tem déficit de mobilidade. Será que ele cai? Então, essa foi uma pergunta que nós fizemos, primeiro com autorrelato, né, de tontura, de desequilíbrio, e como vocês podem observar, isso é significativamente diferente para os pacientes que não têm dor de cabeça, né? Quando eu pego esse grupo de migranosos e estratifico em subgrupos, migrânia com aura e migrânia crônica em relação ao migrânia episódico, o que os dados revelam? Num grupo todo, uma associação elevadíssima do risco de queda. E isso muito contribuído pela presença da aura e pela cronicidade das crises, né? Pelo aumento da frequência das crises, a cronicidade da doença. Então, o que é que os dados sugerem? Uma coisa que pode passar desapercebida, mesmo sendo jovens, porque eles não caem, eles não se machucam, né? Eles não necessitam de nenhuma intervenção.
eles tendem a cair mais, especialmente se eles têm aura ou migrânia crônica. O que a gente sabe, né, que esses sintomas vestibulares, eles são muito prevalentes na migrânia, muito. Então, assim, de sintomas de sinais vestibulares como tontura, desequilíbrio postural. Então, usando a classificação de Barani, a gente classificou esses grupos, querendo olhar para o paciente que tinha aura e para o paciente que tem maior número de crises. E da mesma forma, os dados mostraram que também esses subgrupos apresentam aí essa prevalência significativamente maior, tanto dentro quanto fora da crise, né? E o relato de vertigem, de sintomas posturais, principalmente. Quando eu vou e analiso a incapacidade, né? Então, o DHI é um teste que mede a incapacidade da tontura nesses pacientes. Mesmo migrânia sem aura e episódico, o que os dados mostram é que ele também tem uma incapacidade relacionada à tontura que é significativamente maior. No entanto, de forma também significativa, diferente do migrânia episódico, o migrânia com aura e crônico se apresentam com uma incapacidade aumentada. Então, olhar esses subgrupos nos faz pensar, não é? Eles têm alterações cervicais musculoesqueléticas, mas isso é acompanhado também de alterações funcionais e de equilíbrio, que leva ele à queda, e a maior risco de queda, uma pior da mobilidade. Como ele não cai, não quebra, isso pode passar desapercebido na avaliação, né? Então, nós fomos, então, avaliar esse grupo, esse é um grupo, também é um dado robusto, olhando esses dados de queda, ou essas queixas de tontura, né, e vendo se isso tinha ou não tinha uma associação com esse desequilíbrio que os pacientes apresentaram. O que a gente olha aqui é um grupo sem sintomas vestibulares e um grupo com sintomas vestibulares, né? O que a gente nota aqui na esquerda, em ambos, na situação de deslocamento, né, com e sem instabilidade no piso, percebam que o comportamento dos grupos é idêntico quanto a isso. Então, numa análise de regressão mais robusta, revelou para nós que o que determina o desequilíbrio do paciente, portanto, a alteração nessa oscilação e a chance à queda, o risco de queda, não é a presença das queixas vestibulares, mas mais do que isso, o que os dados mostraram de forma surpreendente para nós, que é o diagnóstico. Ter migrânia com aura e ter migrânia crônica é que determina a presença ou não do desequilíbrio nesses pacientes. E aí, naquele mesmo artigo que eu mostrei para vocês no começo da revisão, o que é que a gente sugere de abordagem, né? Qual poderia ser a colaboração da fisioterapia nesses pacientes? A partir de uma boa anamnese, esses pacientes são há pacientes duplos, é verdade, mas muitos têm muito mais alterações e disfunções musculoesqueléticas e outros muito mais de equilíbrio e postural. Então, a partir daí, a fisioterapia reagrupa esses pacientes, tentando, num esquema comum de avaliação, mas abordando as necessidades que são muito específicas, né? Então, é esse tratamento individualizado. Todos esses pacientes, independente se caírem no grupo musculoesquelético ou funcionais, todos eles se combinam na educação em dor, porque como nós estamos vendo, é um paciente que tem múltiplos gatilhos, não é só o músculo que pode ser um gatilho, né? O músculo também, e essas dores periféricas na face e no pescoço, sim, mas o processo de educação é muito importante. Então, todos eles combinam, e é papel também da fisioterapia colaborar nesse processo. Portanto, a migrânia, nós poderíamos concluir, é uma doença com repercussões musculoesqueléticas na face, no pescoço, na postura, mas também funcionais e de equilíbrio. Conhecer essas repercussões, que às vezes elas são pouco discutidas e às vezes até questionadas no paciente, né? Podem ajudar a melhorar muito a qualidade de vida nesses pacientes. E é aí a colaboração da fisioterapia no manejo, né, na composição da equipe. Muito obrigada.